Minha gente, duas notícias muito tristes. Duas notícias envolvendo acidentes domésticos de ontem para hoje, que culminaram na morte de 2 bebês. E aí eu quero chamar a sua atenção, você que é pai, você que é mãe, você que tem um bebezinho, você que tem uma criança em casa. Um desses casos aconteceu lá em Zumbi. E quem vai contar pra gente essa história triste, né, é Rogério Fernandes, que está acompanhando e que vai explicar, nesse caso, Rogério, de Zumbi, como foi que essa criança morreu. Olha, Salatiel, de volta aqui o ITEP, no bairro da Ribeira, zona leste da capital. Essa criança, inclusive o Luiz, de 2 anos, o corpo já foi liberado ontem, inclusive já foi sepultado em Dom Marculino. Dom Marculino, que pertence ao município de Maxaranguape, também no litoral norte. Aconteceu em Zumbi, em Rio do Fogo, né, ali pela BR-101 Norte, e chega lá. Essa criança sempre brincava na bacia, enquanto a mãe fazia as atividades domésticas. Ali no quintal, no cantinho, sempre brincando. Quando a mãe terminou essas atividades domésticas, ela retirou a criança da bacia e seguiu normal. Mas, segundo ela voltou para a bacia sem que a mãe percebesse e terminou caindo. Como havia água ali, terminou morrendo na bacia, infelizmente. O garoto Luiz, de 2 anos de idade, imagina a comoção, né, dessa mãe que estava ali trabalhando e deixa o filhinho de lado, brincando, enquanto ela realiza suas atividades do dia a dia da casa, como toda dona de casa faz, como toda mãe faz também, além de tomar conta do filho, dos filhos, às vezes numa atividade extra, fora de casa, e dentro de casa, enfim, tem mais trabalho. Então essa mãe estava ali trabalhando e ele do lado. Só que quando ela não percebeu, ele voltou para a bacia e terminou sofrendo esse acidente. O sepultamento foi ontem, em Dom Marculino, que pertence ao município de Maxaranguape, litoral norte do estado. Um choque sem tamanho para todos que acompanharam essa despedida tão difícil do garoto Luiz, de apenas 2 anos de idade, Salatiel. É muito triste, né, Rogério? Quando a gente fala da morte de crianças, quando a gente fala da morte de inocentes, não é? E daí a importância da gente contar essa história para que outros casos possam acontecer. É um descuido. É assim, num piscar do olho, você vira as costas, seu filho está aqui. Eu digo que eu tenho um em casa de 6 anos. A gente olha para um lado, daqui a pouco o menino sumiu, desapareceu dentro de casa, Rogério. Você que é pai também sabe disso, não é? A bacia estava lá, a mãe lá dando um banho na criança, né? E aí um olhar e pegar uma coisa, vai buscar uma toalha, vai buscar outra coisa ali, acha que está tudo seguro. Não, eu tirei o meu filho da bacia, coloquei aqui. O menino volta para a bacia e aí acontece o pior. Mas também teve outro caso muito triste como esse, já em João Câmara, não é? E agora com uma criança de 1 ano, é isso, Rogério? Ali pertinho de João Câmara? Na verdade, a princípio foi divulgado João Câmara, mas é Touros. Foi no assentamento Cajá, na zona rural da cidade de Touros, pertinho. Só atravessou a BR-101 Norte ali, um lado vai para João Câmara, outro vai para Touros, então ali é caminho também. Mas foi no assentamento Cajá, em Touros, Anne Esther, de 1 ano e 9 meses. Inclusive o corpo ainda se encontra aqui no ITEP, na Ribeira, está sendo liberado nos próximos minutos, no máximo em 1 hora, para o velório. E segundo a família, o sepultamento ocorre ainda hoje às 3 horas, também no assentamento Cajá, em Touros. Ela brincava no quintal com um fogão, acho que a gente tem essa imagem aí também do fogão, e a Anisté tentou subir ali, abriu aquela parte da frente que fica no forno, e o fogão terminou caindo sobre ela, né? Pesado, velho, já estava no quintal há algum tempo, e ela sofreu aquele impacto, ferimento, apesar de ser socorrida, mas ela não resistiu aos ferimentos e terminou vindo a óbito. De imediato, já veio aqui para o ITEP logo depois, e os pais, inclusive, nem conseguiram vir para cá, porque estão bastante abalados. Era a primeira filha deles, e vieram 2 tios. Agora há pouco eles estavam abraçados aqui, próximo à porta do necrotério do ITEP, uma cena muito forte, inclusive. Choravam copiosamente, porque diz que a menina era muito esperta, brincava com todo mundo e terminou sofrendo esse acidente. A gente tem uma entrevista que a gente fez aqui também, agora pela manhã, com um dos tios. Ele contou mais ou menos o que pode ter acontecido naquele momento. Vamos acompanhar. Josenildo, como pode ter acontecido isso? Ela estava brincando, arrodeou a casa, né? E tinha um fogão velho no fundo da casa.
Aí ela puxou a tampa do fogão, o fogão caiu em cima, né? Aí quando a mãe dela foi ver, mas o pai, ela já não estava mais com vida. Vocês levaram ela ainda pro hospital, né? Mas O hospital, mas quando chegou lá não O Hospital resistiu. Regional de João Câmara. De João Câmara. Quer dizer, o fogão ele não estava dentro da casa, estava largado, Estava não lá servia fora. mais. Não servia mais não, estava desativado lá fora. Aí ela puxou o fogão caiu em cima dela, felizmente. Uma menina tão carinhosa, com 1 ano e 7 meses de idade. Carinhosa com todo mundo da família. Sentimento muito grande por perca dela. Foi num assentamento, o Cajá, foi isso? Cajá, município de Touros, Município de Touros, é de vizinho a João Câmara ali, né? perto de João Câmara aí. Era filha única. Era filha única deles, casal. Os pais, como é que estão nesse momento? Imagina o Todo mundo desespero. tá batido, não sei nem como é que estão se segurando lá em pé, o pai, a família todinha. Tá em choque total, todo mundo. Não ganha nem liberar o corpo, né? Não tem condições não. A gente até pensava, Salatel, inicialmente, que a Anisté teria subido no fogão dentro de casa. Que esse fogão estaria na cozinha da casa dela. Né? Aquela peça aberta, aquela porta do forno, se pendurado ali e terminou caindo. Mas agora, pela manhã aqui no ITEP, a gente chegou à conclusão, primeiro que não era em João Câmara, em sim em Touros, e também de que o fogão já estava desativado há algum tempo, do lado de fora, só que é muito pesado. Ela com apenas 1 ano e 9 meses, faria 2 anos agora em setembro, ao invés do aniversário que se aproximava. Imagina a dor dos pais ter que sepultar a primeira filha em função do que aconteceu. Aquela coisa, a criança corre muito no quintal, vira e mexe, pega uma coisa noutra, e como você colocou, não tem uma frase mais certa que diz assim, criança cega, né? Ela desaparece assim do nada, daqui a pouco você vê ela está num lugar que não deveria estar, então tem que ter um cuidado enorme. Nossos sentimentos, essa família chorou bastante aqui, a gente vai mostrar isso também à noite, não está na hora com a análise. Salatel, eu volto com você. Obrigado, Rogério, pela participação e aqui muita gente interagindo, comentando, sendo solidário com os pais, com a família, não é? Tanto nesse caso aqui de Touros, dessa criancinha de apenas 1 ano de idade, inocente, sem ter a menor consciência do que estava fazendo. Pensava que era uma brincadeira, né? Vê ali um fogão, puxou na tampa, né? Puxou a tampa aqui, acho que do forno, e aí o fogão caiu por cima dela. Fogão pesado desse, uma criancinha, dependendo da região que bateu, né, que atingiu provavelmente a cabeça, né, não sei, a gente não tem ainda esse laudo aí do ITEP, é uma conjectura que eu estou fazendo, não é, mas não sobreviveu aos ferimentos, né? Tão triste como o outro caso, né, que a gente acabou de mostrar, da criancinha que morre afogada numa bacia com água, onde sua mãe estava ali, né, dando um banho, cuidando, né, da criancinha, limpando. É triste demais, né, ver esses casos. E as pessoas aqui, eu quero agradecer os telespectadores que estão sendo solidários, como o Paulo Mendes, como o Alexandre Chaves, que está em Lagoa Seca, o José Araújo, que também está mandando boa tarde aqui, falando também desse assunto, não é verdade? O Paulo Imar Júnior, a Maria de Fátima, que está lá em Curitiba, acompanhando o programa, né? Muito frio por lá, 2 graus, né? E mais frio ainda, mais triste ainda quando a gente toma conhecimento de um assunto como esse, não é verdade? O pessoal do condomínio Albert Sabin, também lamentável, né? Criança a gente não pode descuidar. E que Deus conforte toda a família, é a mensagem da Francisca Fernandes.